Vida. O maior presente que Deus nos dá. Vida é o que todos querem, não é? E morte. Quase todos têm medo da morte. Morte é o maior inimigo de todos os homens, não é? Mas eu conheço alguém que venceu a morte. Romanos capítulo 6, versículo 9 diz: sabemos que se Cristo ressuscitou e venceu a morte, ele já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Nessa manhã eu te convido para ouvir sobre este Jesus que venceu a morte. Essa mensagem tem um destinatário, como uma carta tem um destinatário. Essa mensagem tem como alvo as pessoas que estão sem esperança ou com medo. Se você, por acaso, está sem esperança, eu quero dizer para você o que 2 anjos falaram às mulheres que um dia procuraram Jesus no túmulo. E eles disseram assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? É uma pergunta. Eu quero perguntar isso para você nessa manhã. Se você está sem esperança, por que você busca entre os mortos aquele que vive? Caso você tenha tido medo, eu quero dizer para você aquilo que Jesus disse aos discípulos assim que ele ressuscitou. Ele disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Nessa manhã eu convido você para nós meditarmos em Lucas capítulo 24, versículos 36 ao 53. É o último trecho do Evangelho segundo Lucas. As últimas palavras do Senhor nesse Evangelho e o momento então que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. Como tema da nossa meditação, temos as evidências da ressurreição. Se você estudar o assunto da ressurreição no Novo Testamento, é bem conhecido 11 fatos que são indiscutíveis. 11 fatos no Novo Testamento sobre a ressurreição. 11 momentos que aconteceram depois da ressurreição do Senhor Jesus. Nesse trecho que nós vamos ler aqui, nós vemos 9 fatos, 9 evidências de que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, vamos ler a partir do versículo 36. O texto diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Um momento ainda. Falavam ainda estas coisas. Que coisas? Jesus já havia ressuscitado, aparecido a alguns discípulos, aparecido às mulheres, e no momento eles estão ali reunidos, esses discípulos com as mulheres, discutindo, e a Bíblia diz que eles ainda não acreditavam, eles estavam perplexos. Então, no meio desse momento aí de incerteza e discussão, falavam eles ainda, quando Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou.
Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, assim como o Senhor abriu o entendimento desses discípulos para compreender as Escrituras, eu peço ao Senhor nesta manhã que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos esta Escritura, Senhor, que fala a respeito de Ti, que o Senhor viveu e cumpriu, que há a verdade que pode transformar vidas. Obrigado porque o Senhor ressuscitou, está vivo eternamente e tem vida para nos dar, tem uma salvação completa e eterna para nos dar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Então esse é o trecho lido e nós podemos encontrar 9 evidências da ressurreição do Senhor Jesus. 9 fatos indiscutíveis, coisas que realmente aconteceram, que são comprovadas, estão aqui escritas e que são a verdade. Em primeiro lugar, no versículo 36, nós sabemos que Jesus foi visto e ouvido. Versículo 36 diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Este Senhor Jesus, este homem que caminhou 3 anos e meio com estes outros homens e que então num dia foi crucificado, teve o seu lado furado, depois de algumas horas foi morto e tendo sido dado como morto, aqueles soldados romanos que eram peritos em crucificar homens, eles sabiam muito bem o que eles faziam. Eles tiraram a dúvida, eles foram lá e comprovaram que aquele homem Jesus, naquela cruz, estava realmente morto. Então ele foi retirado da cruz, foi embalsamado e colocado num túmulo. Ele foi sepultado realmente. Permaneceu ali 3 dias sepultado. Esse homem realmente morreu. Mas então esse homem realmente ressuscitou. Apareceu a esses discípulos e ele foi visto e ouvido. Quero chamar a sua atenção para o que Jesus disse nesse momento. Ele diz: paz seja convosco. Se você soubesse que os seus amigos estão ali duvidando de você, conversando entre eles, talvez falando negativamente de você, e você aparece no meio deles, qual seria a sua atitude? Dizer: paz seja convosco? Ou talvez você chegaria perguntando: ei, o que vocês estão falando sobre mim aí? Bom, esses discípulos, eles estavam duvidando da ressurreição do Senhor Jesus. Alguns deles já haviam visto o Senhor, as mulheres tinham visto o Senhor, os anjos apareceram para as mulheres, Pedro e João foram até o sepulcro e viram o sepulcro vazio. Eles estavam duvidando de que o Senhor ressuscitou, conversando entre eles, dizendo: não pode ser verdade. Então Jesus aparece ali de surpresa. E o que Jesus tem para dizer para estes homens? Paz. O Senhor Jesus não ressuscitou para apontar os dedos para os discípulos e falar: olha, vocês ainda duvidam, homens de pequena fé? Jesus não ressuscitou para condenar esses homens. O Senhor ressuscitou para salvar os homens. O Senhor ressuscitou para trazer paz a estes homens. O primeiro fato é de que o Senhor foi visto e ouvido por aqueles discípulos. Mas então surge uma dúvida na mente deles. Será que era um fantasma, um espírito? Hoje ainda existem muitas seitas que acreditam que Jesus ressuscitou apenas em espírito, que ele era um grande vulto, que o seu corpo ficou morto, mas o vulto de Jesus, ele se levantou do sepulcro, ele se levantou como um espírito apenas. Não. A Bíblia é muito clara e o Espírito Santo ele teve um cuidado especial em derrubar essa mentira e mostrar para nós que Jesus realmente ressuscitou. A segunda evidência é que Jesus foi tocado em seu corpo. Jesus ressuscitou fisicamente. Versículos 37 a 40. Diz assim: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. É maravilhoso nós vemos que eles olharam para Jesus e ficaram com medo, acharam que fosse um espírito. Jesus olha para eles e pergunta: por que vocês estão perturbados? O próprio Senhor percebeu talvez a expressão desses homens.
Aí ele pergunta, por que vocês têm dúvida? Talvez eles não tenham dito nada, eles estavam pensando que era um espírito. E Jesus percebe isso. Os mesmos atributos que o Jesus vivo no ministério do Senhor, nesses 3 anos e meio tinha, ele tem nesse momento também. O que tocou muito meu coração nesse versículo 38 é o caráter do Senhor Jesus. É o mesmo Jesus que ressuscitou, é o mesmo Jesus que caminhou até a cruz e foi crucificado, esse mesmo Jesus, com aquele mesmo caráter perfeito e amoroso, esse mesmo Jesus ressuscitou. Ele aparece a esses discípulos para consolá-los, para mostrar para eles que ele realmente ressuscitou, que eles podiam ter esperança. Você se lembra que quando o Senhor foi crucificado, todos os discípulos o deixaram. Todos eles fugiram. Pedro o negou. Judas o traiu. Todos foram embora. Jesus estava ali no maior momento de humilhação, colocado naquela cruz e sozinho. Quando ele morreu, nenhum dos 12 apareceu para tirá-lo da cruz e sepultá-lo de uma maneira digna. Quem fez isso foi José de Arimateia, um discípulo distante. Esses homens aqui, eles haviam abandonado o Senhor. O Senhor ressuscita e vem no meio deles não para cobrá-los e dizê-los, vê, eu fui crucificado e vocês me abandonaram? Antes da crucificação, todos vocês disseram que iriam morrer comigo. E quando eu fui levado para a cruz, vocês me deixaram? Não. Jesus aparece para dizer, paz seja convosco. Olha, estou aqui, eu ressuscitei. Então, como eu disse, ele foi tocado em seu corpo, ele mostra as mãos feridas e os pés feridos. E ele fala para os discípulos, toque em mim, pode apalpar e ver que sou eu mesmo. Nós vemos em outro evangelho que Jesus mostrou também um lado para Tomé e falou, Tomé, põe o dedo aqui. Eles viram aquelas feridas do Senhor e aquelas mesmas feridas, 3 dias depois, estavam ali no seu corpo físico. O Senhor fala, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Ele ressuscitou verdadeiramente. Você consegue imaginar se fosse num velório, num sepultamento, talvez de um ente querido, fosse colocado ele ali no caixão, você passa ali uma noite, talvez no velório, depois vão até o cemitério, o sepultam lá e você volta para casa na sexta-feira. E aí na segunda-feira de manhã ele aparece na sua casa para tomar um café da manhã. Como você ficaria? Ficaria triste? Continuaria lamentando, vestido de preto? Ou você se alegraria muito? Eu me lembro de um testemunho que eu escutei em Moçambique, de um irmão que eu conheci. Um dia um muçulmano chegou para ele e falou assim, eu não gosto de vocês cristãos, quando vocês se reúnem vocês fazem muito barulho, vocês cantam muito alto. E aí esse irmão cristão falou assim, amigo, se você tivesse um parente e tivesse morrido, e esse parente ressuscitasse durante o sepultamento, porque lá sepultava-se durante vários dias uma pessoa, você ia continuar triste, chorando, ou você ia cantar? Ele respondeu, é claro que eu ia cantar. Esse irmão falou com muita sabedoria, falou, é por isso que nós cantamos, o nosso Senhor ressuscitou. Entende, irmão? Paz seja convosco, o nosso Senhor ressuscitou. Terceira evidência, Jesus comeu com os discípulos, isso é muito interessante. O Senhor ressuscitou e ele foi tomar café da manhã com os discípulos. E essa não é a única refeição que o Senhor faz com os discípulos. Nós vemos no Evangelho de João, Jesus à beira do caminho, quando ele aparece aos discípulos também, e os discípulos estão no barco, e eles chegam até a praia, Jesus preparou o café da manhã para eles, com um braseiro e ali tem peixes. Nesse momento, no versículo 41 a 43, nós lemos, e por não acreditarem eles ainda, eles viram o Senhor, escutaram ele, tocaram no seu corpo, mas eles ainda não acreditavam. Eles ainda estavam duvidando. E Jesus continua insistindo, dizendo, eu realmente ressuscitei. Por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Talvez eles estivessem com fome, 3 dias ali, né? Então ressuscitou. Versículo 42. Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Jesus é maravilhoso, ele é tão simples. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele ressuscitou, venceu a morte. Ele aparece a esses homens simples, pede uma coisa para comer. O que eles têm? Peixe e um favo de mel. Versículo 43. E ele comeu na presença deles. Esse versículo 43 é um fundamento da fé. Esse versículo 43 derruba muitas heresias. Porque um espírito, como eles achavam que fosse, não pode comer
um fantasma não pode comer, um grande vulto não pode comer, apenas um homem verdadeiro pode comer peixes e um favo de mel na presença deles. Jesus comeu na presença deles. A quarta evidência, Jesus cumpriu as Escrituras. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus cumpriu todas as Escrituras. Ele cita a lei, os 5 primeiros livros, todos os profetas, e ele inclui aqui os salmos. Ele cumpriu as Escrituras. Apenas no dia da crucificação, Jesus cumpriu 33 profecias. Jesus cumpriu todas as Escrituras, quanto ao que havia acontecido com ele antes de morrer, durante a sua crucificação, na sua ressurreição, na sua ascensão, e nós ainda veremos o derramamento do Espírito Santo. Jesus cumpriu toda a palavra, ele realmente ressuscitou. Estava escrito que ele ressuscitaria, ele disse por 3 vezes que ressuscitaria, e ele verdadeiramente ressuscitou. A quinta evidência, Jesus deu entendimento, ou as Escrituras foram compreendidas depois da sua ressurreição. Nós podemos ler em João capítulo 2 que Jesus disse algumas coisas aos discípulos e eles não compreenderam. No final do Evangelho de João, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, naquele último discurso, ele diz que tem algumas coisas para dizer para esses discípulos, mas que ele ainda não vai dizer naquele momento, porque eles não podem compreender, porque o Espírito Santo não havia sido dado. Mas nesse momento o Senhor Jesus agora tinha ressuscitado. Então ele aparece a esses discípulos. Versículos 45 a 47 dizem o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Sabe por que Jesus pode abrir o entendimento e dar entendimento das Escrituras a estes discípulos e também a nós? Porque Ele é o Senhor das Escrituras, porque Ele é a palavra viva e encarnada de Deus. E as Escrituras são a palavra escrita de Deus, que fala a respeito dele, que Ele cumpriu e obedeceu. Então Ele pode muito bem explicar, dizer, está vendo? Todas as Escrituras, todo o Antigo Testamento sempre disseram que o Cristo precisava padecer, morrer, permanecer 3 dias morto e então ressuscitar. Então eles viram isso e talvez como que foi um descortinar. Eles, nossa, então agora faz sentido. Era isso que os profetas sempre disseram. Esse é o reino que o Cristo verdadeiro veio trazer. Não é um reino apenas político, militar, mas é um reino espiritual e verdadeiro. E é maravilhoso o versículo 46. Ele, depois de 3 dias ele ressuscita, versículo 47. Em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus ressuscitou não apenas para os judeus, mas para todas as nações. E ele só poderia comissionar os discípulos depois da ressurreição, porque ele havia cumprido, aí havia feito sentido. Comecei dizendo aqui morte e vida, né? Morte é o maior inimigo de todos os homens, em todas as culturas, em todas as épocas. Estude a história e você verá homens poderosos que quando foram condenados à morte de alguma maneira, ou condenados pela justiça, ou em uma batalha, ou por uma doença, eles tentaram dar tudo para salvar as suas vidas. Mas a morte é um inimigo que todos os homens precisam enfrentar. Mas este Senhor Jesus, no qual nós cremos e no qual nós vivemos, este Senhor venceu a morte. E porque Ele venceu, nós também podemos vencer. Agora, esta morte que tanto nos amedrontava e nos dava medo, agora não nos dá mais medo. Ela é apenas uma porta de entrada no céu, é apenas uma passagem e logo estamos com o Senhor. A próxima evidência, a sexta evidência, os discípulos foram testemunhas vivas e oculares. Versículo 48, versículo tão curto.
vós sois testemunhas destas coisas. Essa frase é tão curta, mas diz tanto. Esses discípulos que caminharam com o Senhor, então foram testemunhas destas coisas. A vida de todos estes homens foi drasticamente transformada, desde o primeiro momento que eles encontraram o Senhor Jesus. E se você estudar a história da igreja primitiva, você verá que apenas João, provavelmente morreu de morte natural, mas o Senhor Jesus tinha um plano especial para ele, mas todos os outros foram mártires. Todos os outros saíram de Jerusalém e ao longo dos anos serviram nas regiões ali próximas ou muito distantes, até o norte da África alguns. Dizem que até a Índia talvez, para ser testemunha desta ressurreição. Eles conviveram com um homem que fazia milagres, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que perdoava pecadores, que salvava homens, e esse homem então foi morto, o justo pelos injustos. Então eles conviveram com esse homem ressurreto. Eles não podiam mais viver da mesma maneira. Eu me pergunto se nós passamos ou temos passado pela mesma transformação que estes homens passaram. A vida deles foi drasticamente transformada. Eles não tinham uma vida comum e então conheceram a Jesus e acrescentaram Jesus como um anexo em todos os muitos afazeres que eles já tinham e continuaram vivendo as suas vidas. Quando eles encontraram o Senhor, não fazia mais sentido viver outra coisa senão para o Senhor. Então eles deixaram tudo. E Jesus não era apenas um amigo deles ou um homem conhecido. Jesus era a vida destes homens. Este homem ressurreto transformou a vida destas testemunhas. Nós também somos estas testemunhas. A sétima evidência, o Espírito Santo pode ser enviado. Versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor já havia dito para estes mesmos discípulos que, se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. Então ele foi morto, os discípulos o deixaram, agora ele vem na direção dos discípulos, já ressuscitado, e ele fala, eu posso enviar agora. Eis que envio sobre vós a promessa, o Espírito Santo. Ele dá uma ordem então para estes homens permanecerem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isto realmente aconteceu, vemos no início do livro de Atos o Espírito Santo sendo derramado sobre estes discípulos. A oitava evidência, Jesus foi elevado aos céus. Jesus não é um homem comum. Não é um homem comum, ele é realmente extraordinário. Versículo 50, então os levou para Betânia. Uma pausa nessa frase. Esses homens, eles estão reunidos, talvez num cenáculo dentro da cidade de Jerusalém. Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles dentro da cidade de Jerusalém. Então o versículo 50 diz que Jesus os levou até Betânia, eles fizeram essa caminhada de talvez 1,5 km, 2, 3 quilômetros. Talvez ali 40 minutos de caminhada. Você consegue imaginar que Jesus saiu de dentro de um salãozinho no meio da cidade de Jerusalém e ele cruzou a cidade, atravessou os muros e foi caminhando pela estrada? E talvez centenas de pessoas que haviam testemunhado 3 dias antes a crucificação, porque ele fez esse mesmo caminho carregando uma cruz e foi crucificado, e todos falavam disso. Agora essas pessoas talvez viram esse mesmo Jesus caminhando, indo até Betânia junto com os seus discípulos. Entende? Não foram poucos as testemunhas oculares que viram o Senhor ressurreto. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, abençoou. Versículo 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O Senhor estava voltando para o seu lugar devido, à destra de Deus Pai. O Senhor ressuscitou e foi elevado aos céus. Ele realmente foi elevado aos céus. Você pode ler na carta aos Coríntios, capítulo 15, ali diz que mais de 500 testemunhas o viram ao mesmo tempo. Quando ele foi elevado aos céus, muitos também os viram ao mesmo tempo. Nós sabemos, tem um caso bem conhecido de um jornalista norte-americano, antes ateu,
que ele decidiu, eu vou fazer uma investigação jornalística detalhada sobre a ressurreição de Jesus e vou provar que é uma mentira. O nome desse homem é Lee Strobel. Então ele se dedicou e ele consultou muitos estudiosos, ele fez um grande estudo e a única conclusão que ele chegou é que era impossível comprovar que a ressurreição de Jesus Cristo não havia acontecido. Na verdade, ele chegou à conclusão de que realmente Jesus havia ressuscitado. Lee Strobel se converteu e ele escreveu um livro de apologia em defesa da fé cristã. A nona evidência e última que citaremos aqui, os discípulos tinham um grande júbilo. Talvez isso não pareça para você uma grande evidência, mas para mim é uma grandíssima evidência. Você consegue imaginar a tristeza desses homens porque viram o seu mestre crucificado, humilhado, açoitado, blasfemado. Eles estavam ali arrasados, se reuniram, estavam discutindo, estavam incrédulos, eles já tinham visto o Senhor. Quando o Senhor apareceu, eles tocaram no Senhor e continuaram não crendo. Mas nos versículos 52 e 53 nós podemos ler o seguinte: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Essa é a evidência. Se você realmente conhece o Senhor, você entende o que eu quero dizer aqui. Tomados de grande júbilo. Porque quando você vê o Senhor e compreende quem Ele é, e Ele realmente vem morar dentro de você, você é tomado de grande júbilo. E esse júbilo não é uma coisa de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Versículo 53, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Continue lendo sua Bíblia e você verá que esses discípulos operaram grandes sinais em nome do Senhor, pelo poder do Senhor. Estude a história e você verá que esses discípulos foram e pregaram, e ao longo da história muitas centenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas por esse Senhor ressurreto. E agora preste bem atenção, todos aqueles que creem no Senhor têm uma viva esperança de que o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Ele venceu a morte, nós a venceremos e já a vencemos com Ele. Cito novamente Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sabedores que Cristo ressuscitou e venceu a morte, Ele já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Caso você olhe para frente e pense na morte, a gente pensa no dia que você encontrará a morte, que você terá que enfrentar a morte. Como você estará nesse dia? Você sente medo? Ou sente alguma dúvida? Mesmo que você seja um cristão confesso, que você já confessou o Senhor, tem uma vida cristã, mas você ainda tem medo da morte? Você ainda acha que a morte vai abraçar você naquele dia e não vai mais soltar, e então estará tudo perdido? Que as luzes vão se apagar e tudo acabou? Então, nesta manhã eu estou aqui para dizer para você que não acaba ali, que a morte já foi vencida. Que quando você enfrentar a morte, se você realmente conheceu este Senhor Jesus, a morte não vai te abraçar e ficar segurando e pular com você no abismo e segurar você naquele abismo, não. A Bíblia compara a morte para um verdadeiro cristão como um sono. A palavra fala daqueles que dormiram no Senhor. Você tem medo de deitar na cama à noite e dormir? Eu não. Ontem à noite eu estava bem cansado e quando deitei na cama eu falei, Senhor, obrigado, porque agora é o momento de descanso. Para aquele que realmente tem o Senhor Jesus, é descanso, porque passa daqui para estar com o Senhor na glória. Agora eu quero pedir licença, sair desse texto de Lucas 24 e lembrar você de uma coisa. Há um cântico que diz assim, glória para sempre ao Cordeiro. E depois nós cantamos ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Nós lemos no livro de Apocalipse, o apóstolo João, o único desses que testemunharam a ressurreição, que não foi martirizado. Jesus quis que João vivesse muitos anos ainda e o próprio Senhor Jesus então revelou o livro de Apocalipse para João. Há um momento que João diz assim, e eu chorava muito. João estava muito triste, porque ninguém tinha sido encontrado digno de abrir aquele livro. Há um livro ali selado e ninguém é digno de abrir este livro. João diz, e eu chorava muito. Preste atenção. Aparece ali um ancião e fala, João, não chore,
porque o leão, a raiz de Davi, venceu. João escutou, o leão venceu. Então João se vira para ver este leão. Sabe o que ele vê? Um cordeiro. E ele diz, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Sabe onde esse cordeiro estava? No trono. O leão que venceu, ele é também o cordeiro que foi morto. Sabe por quê? Ele ressuscitou. Porque esse cordeiro se deu como sacrifício em meu lugar e em seu lugar. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E onde ele está? No trono. Aí João, que chorava muito, viu esse cordeiro. O cordeiro foi e tomou o livro. Porque ele era o único digno de abrir aquele livro selado, de desatar os selos, de fazer as coisas acontecerem, de salvar a humanidade. Ele é o único digno. Terminando, eu gostaria de ler para você uma citação de um homem chamado A.W. Tozer. Ele foi um profeta no século XX. Quero pedir essa atenção, por favor. Ele diz assim: o ensino do Novo Testamento é que agora, neste exato momento, há um homem no céu que aparece na presença de Deus para nós. Ele é certamente homem, como foi Adão, Moisés ou Paulo, como cada um de nós aqui. Ele é um homem real, da raça da humanidade, um homem visível, pode ser visto, audível, ele pode ser ouvido, que qualquer outro homem reconheceria instantaneamente como um de nós. Se você olhar para ele, você sabe, ele é homem. Mas mais do que isso, ele é o herdeiro de todas as coisas, Senhor de todos os senhores, cabeça da igreja, primogênito da nova criação. Ele é o caminho para Deus, a vida do crente, a esperança de Israel e o sumo sacerdote de todo verdadeiro adorador. Ele detém as chaves da morte e do inferno e permanece como advogado e fiador para todos os que creem de verdade. A salvação não vem pela aceitação da obra acabada ou pela decisão a Cristo. Vem crendo no Senhor Jesus Cristo, o Senhor inteiro, vivo e vitorioso, que como Deus e homem lutou e ganhou, aceitou nossa dívida como a sua e pagou-a. Levou nossos pecados e, morrendo por eles, subiu novamente para nos libertar. Este é o verdadeiro Cristo. Compreende isso? Há um homem na glória. E porque há um homem na glória, muitos outros homens poderão entrar na glória. Eu espero que nessa manhã essa palavra entre no seu coração e cause grande júbilo. Se por algum acaso você ainda não conheceu a este Senhor Jesus ressuscitado, veja bem, eu não lhe perguntei se você é cristão ou não, ou se você compreendeu ou não, mas se você conheceu a este Cristo ressuscitado, que você seja cheio, tomado deste grande júbilo, que isso transforme a tua vida. Que nessa manhã alguma coisa entre no seu coração aí, a palavra de Deus, e cause um incômodo, um santo incômodo. Que isso cause uma transformação na sua caminhada, na sua vida. Que os seus próximos dias, de alguma maneira, sejam transformados por essa palavra que declara que o Senhor Jesus ressuscitou. Guarde isto e medite nisto. Amém? Um grande abraço. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Amém.